E nós vamos falar, uma dessas análises, ela se chama capital de giro. Um negócio saudável, ele tem um capital de giro. Mas o que é o capital de giro? Como o nome diz, é o dinheiro que a pessoa usa para dar giro, para pagar fornecedores, para pagar suas contas. Um capital de giro é uma espécie de uma puxada de ar. O capital de giro é uma espécie de tomada de fôlego, onde a pessoa ela traz para dentro dela o que ela precisa sem se comprometer. Mas o capital de giro é qual valor? É o valor que você precisa para manter o seu negócio sadio durante um mês. Então, a gente viu nesse exemplo aqui que a pessoa ela gasta R$ 1.000 com fornecedores, ela gasta R$ 600 com despesas. Então, o capital de giro dela é R$ 1.600. Ela tem que ter R$ 1.600 em caixa, se ela não gasta mais nada, para respirar durante o mês. Até aí, tranquilo, certo? Significa então que a pessoa que tem o capital de giro, ela está com uma saúde financeira excelente? Mais ou menos. Porque, além disso, existe uma coisa que se chama, sabe o nome? Reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um valor que fica reservado e não é usado para emergências. Que tipo de emergência? Quem é autônomo está exposto ao tempo, está exposto a imprevisto, está exposto a circunstâncias nos quais aqueles que trabalham por regime de CLT eles são protegidos. Então, se uma pessoa ficar doente, a empresa ela concede um atestado e a pessoa ela pode ficar em casa e ali, durante o período de recuperação dela, recebendo o valor. Mas aquele que trabalha por conta própria é assim? Quem que vai pagar? Quem vai pagar é a sua reserva de emergência. Serve para imprevistos relacionados à saúde, imprevistos relacionados a equipamento, quebra, manutenção. Imagine que uma pessoa ela depende do seu carro para trabalhar. E agora o radiador furou. Imagina, vai caindo água do radiador. Como é que ela vai andar com esse carro? Ela precisa se deslocar para buscar os equipamentos. Mas aí, ela não vai tirar do seu capital de giro. Por quê? Porque o capital de giro, como o nome diz, né? É para giro. Então, onde ela vai buscar esse dinheiro a mais? Ela vai buscar no empréstimo do banco? Claro que não. Os juros são muito altos. Ela vai buscar exatamente na sua reserva de emergência. Assim como um equipamento, um refrigerador, que ela precisa para tocar o seu serviço. Imagina alguém que trabalha com sorvete. Então, o refrigerador, ele parou de funcionar. Ela vai precisar tirar dinheiro para consertar aquilo, porque o trabalho dela depende disso. Mas talvez você ficou curioso e queira saber, tá, mas quantos meses eu tenho que ter a minha reserva de emergência? O meu capital de giro é relacionado a um mês. Mas e a reserva de emergência? Saberia explicar? A reserva de emergência, ela varia. Ela pode ser de 3 a 6 meses. Ou seja, no caso daquela pessoa que nós mencionamos, que ela, o capital de giro dela é 1.600, ela teria que ter 1.600 vezes 3, que daria 4.500, 4.800. Esse é o capital de giro dela. Ou vezes os 1.600 vezes 6. Então, 4.800 vezes 2, né? Vai ter que ter o quê? Uns 9.200. Mas você talvez pense assim, meu Deus, eu estou começando agora, como é que eu vou ter esse dinheiro? Bem, a gente não está falando aqui para te desanimar. Na verdade, é para você ter uma noção do que o seu lucro ele tem que ser bem dividido. Agora a gente está falando de lucro, hein? Não de faturamento. Então, quando você tem um lucro, o que você faz? Você pega o lucro e usa
para o que você precisa, mas você reserva de 5 a 20% do seu lucro para você fazer a sua reserva de emergência. Essa reserva de emergência é uma espécie de uma poupança, no qual ela só vai sendo acumulada. Inclusive, muitas pessoas mencionam a importância de fazer aplicações. Aqui a gente não vai falar disso, tá? Vamos falar só de guardar esse dinheiro. Então, aos poucos, você vai construindo essa reserva de emergência. Aos poucos. Com essa mentalidade financeira, você vai dando ar, vai dando condições, fôlego para o seu negócio. Porque quando surge um imprevisto, se você for guardando ali, vamos imaginar 20% por mês, em pouco tempo, você já vai ter o necessário para ter a sua reserva de emergência. Surge um imprevisto, você não vai ficar desesperado. Aqueles que tinham reserva de emergência durante a pandemia, eles sobreviveram. Eles pagaram funcionário, pagaram aluguel, eles não precisaram entregar o ponto, pagaram suas contas. Mas e quem não tinha? Quem não tinha, fechou. Quem não tinha, não aguentou. Então, a reserva de emergência é uma estratégia financeira de um empreendedor, seja ele microempreendedor, né, alguém que está começando por conta própria hoje, ou seja, alguém que já está há bastante tempo no mercado. E por que é importante falarmos disso? Porque muitas pessoas, elas pegam o lucro e fazem, sabe o quê? Ó, tá tendo um acúmulo de lucro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o meu carro. Eu vou fazer um cruzeiro dos meus sonhos na Europa. Vou visitar Roma. Eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar aquela casa dos sonhos. Eu já tenho uma casa, mas eu queria ter uma casa na praia. Essa mentalidade, ela não é uma mentalidade sábia. Se a pessoa já tem reserva de emergência, tudo bem. Se ela não tem, imagine. Se acontece um imprevisto e a pessoa agora acabou de comprar, trocar o seu veículo, o seu carro, né? Talvez ali por grandes parcelas e prestações, e ela fica doente. E ela não consegue mais manter o seu emprego. Quem vai pagar as parcelas? As longas prestações a perder de vista? Quem vai trazer o sustento para dentro de casa, se ela era a única fonte de renda? Se ela tiver uma reserva de emergência, agora é a hora de usar essa reserva. E depois ela consegue de novo. Então, a saúde financeira de um negócio está baseado no capital de giro, reserva de emergência e, lógico, a gente pode falar até antes disso, uma precificação correta, apropriada do seu produto e do seu serviço.